Hello and welcome. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Canadá com a Tati. A gente está fazendo aqui transmissão para o YouTube, para o Instagram. Então, uma hora eu vou estar olhando para cá, outra hora eu vou estar olhando para cá, mas vai dar tudo certo. Eu sou a Tati Pinheiro, consultora especializada em Canadá e ajudo você a se mudar para esse país em 37 semanas. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar ações que você pode tomar desde agora para se mudar para o Canadá ainda neste ano de 2021. Você deve estar se perguntando assim, mas isso é possível? E eu te respondo, é. Tá. Aí você vai falar assim, tá, Tati, mas isso deve ser difícil, né? E eu te respondo com ainda mais certeza. Eu concordo até que seja complexo, mas difícil não é. Se você quiser de verdade essa mudança para viver uma experiência única na sua vida e na vida da sua família, você consegue, como muitos outros brasileiros já conseguiram. Com base na minha experiência de consultora especializada em Canadá, eu consigo te mostrar ações essenciais e muito práticas que podem fazer o seu processo de mudança avançar desde agora. E o melhor, sem tropeços de iniciantes. Se tanta gente já errou, e eu já acompanhei N histórias, você não precisa errar as mesmas coisas, especialmente se forem erros, vamos chamar assim, juvenis. Evitando esses erros, você vai chegar mais rápido, mais rapidamente, em estágios mais avançados da preparação para a mudança. Pensa comigo. Os tropeços de principiantes são os piores. Mais do que te fazer perder tempo, eles vão te fazer também perder dinheiro. Dinheiro, venhamos e convenhamos, perder dinheiro até é algo superável, recuperável até. Você ganha outro dinheiro. Mas o que falar do tempo? Se tem algo que não dá para perder, é tempo num processo de mudança para o Canadá. Tempo é o ativo mais precioso que todo ser humano tem. Mas qual é a parte boa? O tempo é o ativo que é distribuído de forma igualitária para todos. Você tem as mesmas 24 horas que eu tenho, todo santo dia. Agora, o que você tem feito com as suas 24 horas diárias? Já parou para pensar? Você está agindo para fazer a sua mudança acontecer? Bom, porque se você está aqui comigo nesse vídeo, você quer. Você quer preparar a sua mudança para o Canadá. Eu imagino até que você se veja no Canadá. Bom, mas quando eu falo para você em ações que você pode tomar, é porque você precisa agir o tempo todo em prol do seu processo de mudança para o Canadá. Caso contrário, você vai ficar para trás. Só no planejamento.
e nada vai acontecer. Você já deve ter conhecido alguém que é muito decidido ou decidida. Pode ser um irmão, uma irmã, pode ser um grande amigo, uma tia, um primo, enfim, até um colega de trabalho. Aí todo mundo diz assim: você viu o fulano? É decidido. Você viu como ele é decidido? Ele decidiu mudar para o Canadá com a família. Corajoso ele, né? Corajosa ela, né? Daí, passa um mês, passam 2 meses, passam 6 meses, passa um ano inteiro. E nada. Nada. Daí, vem a pergunta. Em vez de julgar, algo que você pode fazer é refletir, talvez sobre a situação desse outro, que é tão decidido ou decidida, e usar isso como aprendizado para você. E aí você pode se perguntar, mas ele agiu para fazer aquela decisão tomada produzir algum resultado concreto na vida dele e na da família dele ou dela? Olha, eu diria com 99,99% de chance de acerto que a resposta é não. Não, ele não agiu. Ele estudou, ele planejou, aí ele estudou um pouco mais e planejou mais. Não tem nada de errado com isso. Isso faz parte do processo. Tem que estudar, buscar informação, trazer aquilo para você e transformar num planejamento para você, que sirva para você e para sua família. Mas o problema é o seguinte: é ficar no estudo e no planejamento e não ir a campo executar. E aí, o que eu posso fazer hoje? É como a gente diz em relação ao atleta ou o atleta amador que decide correr uma maratona. Decidiu. Cara, isso é o primeiro passo, isso é muito bom. Mas aí, o que você faz com essa decisão? Poxa, eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer isso também. Quando é que eu vou fazer isso? Quando é que eu vou fazer aquilo? Você entende o todo que você tem que fazer, você se planeja, traz para sua vida e executa. Você age. Esse é o caminho. E aí, quando você vê, você está preparado ou preparada o suficiente para o grande dia, correr a maratona. O grande dia aqui para gente é o dia de mudar para o Canadá, né? Uma pessoa decidida a se mudar para o Canadá, com certeza estudou sobre o país. Estudou tanto que entendeu onde está o suprassumo, o melhor do Canadá. E se eu pudesse, e eu posso resumir isso numa grande frase, desse primeiro estudo que cada um faz para alimentar o sonho da mudança para o Canadá, eu diria a seguinte frase:
O Canadá é um país de primeiro mundo, capaz de oferecer uma qualidade de vida incrível para todos. E é fácil comprovar isso. O Canadá é o país que ocupa o primeiro lugar da lista em qualidade de vida entre 73 países avaliados por uma pesquisa feita pela empresa de notícias americana US News, em parceria com a Escola de Negócios Wharton School, da Universidade da Pensilvânia, uma famosa escola de negócios americana. No quesito qualidade de vida, o Canadá vence ao ser avaliado em 9 atributos. Ele é o primeiro melhor aí qualificado na combinação desses 9 atributos que avaliam a qualidade de vida no Canadá. Primeiro, estabilidade econômica. Segundo, estabilidade política. Terceiro, segurança. Quarto, mercado de trabalho bom. Quinto, ambiente amigável para as famílias. Sexto, sistema de educação pública bem desenvolvido. Sistema de saúde pública também bem desenvolvido. Custo de vida acessível e distribuição igualitária de renda. Na descrição deste vídeo, eu vou colocar para você um link para você acessar uma reportagem sobre essa pesquisa que é feita desde 2016 e na qual o Canadá sempre ocupa uma posição no pódio. No quesito qualidade de vida, ele ocupa a primeira colocação na última pesquisa que foi publicada em 2020. No ranking geral, o Canadá está sempre no pódio, em segunda colocação, terceira colocação. Na pesquisa de 2020 ficou na segunda colocação geral, porque a pesquisa é ainda mais ampla do que somente sobre o quesito de qualidade de vida. E no Instagram eu vou colocar na nossa bio um link qualidade de vida no Canadá. E aí eu vou colocar essa reportagem para vocês. É uma reportagem que eu fiz para o blog Sem Fronteiras, tá no nosso site. E cá entre nós, entre outras virtudes, eu tenho a de gostar de escrever. Então, espero que vocês gostem dessa reportagem. Quem decide mudar para o Canadá entende tudo isso, todo esse grande pano de fundo e essas qualidades do país. Claro, gente, que eu não estou aqui para, como se diz, tapar sol com peneira, não é assim que se diz? O Canadá está longe de ser perfeito. Tem as suas deficiências, os seus problemas, como todo país tem. Mas tem também uma história aí, pouco mais de 150 anos, de muita estruturação. É um país muito bem estruturado. E quem pesquisa sobre o Canadá, quando vem o desejo de se mudar para o país, entende também que trata-se de um país seguro, com taxa de criminalidade baixa, em que os crimes violentos são minoria. Essa pessoa também acompanha a taxa de desemprego canadense. Puxa, se eu vou me mudar para um país estrangeiro, óbvio, eu quero trabalhar. Eu vou precisar trabalhar. E ao pesquisar, você vai entender que a taxa de desemprego canadense é baixa e está em recuperação. É só acompanhar as últimas notícias.
Mesmo com a pandemia ainda em curso, o cenário tem melhorado mês a mês no que diz respeito à taxa de desemprego no Canadá. Segundo o Statistics Canada, que é o departamento de pesquisas do país, a taxa de desemprego canadense caiu 0,4 ponto percentual em novembro de 2020, comparado com o mês anterior, e ficou em 8,5% e continua em queda constante em relação ao recorde que foi atingido em maio de 2020, considerado o auge da pandemia, quando a taxa de desemprego canadense bateu 13,7%. Aqueles que estão super decididos a se mudar para o Canadá também pesquisam sobre o salário mínimo canadense e ficam convencidos de que até com salário mínimo dá para ter uma vida digna. Vida sem luxos, claro, mas digna, com casa, comida e acessando serviços públicos bons, como saúde e educação, em algumas ocasiões, em algumas situações, até recebendo auxílio governamental complementar. Existem N programas de auxílio social, vamos dizer assim, tá? Em várias áreas. Bom, vale destacar que existem algumas variações de renda média obtida por habitantes das diferentes províncias do Canadá. A província de Alberta, que é onde fica a cidade de Calgary, é que tem o maior valor de salário mínimo por hora pago no Canadá. Em Alberta, um trabalhador comum recebe um salário mínimo de 15 dólares canadenses por hora. Em seguida, a gente tem a província de British Columbia, que a gente chama de BC, que é onde fica Vancouver, e em BC paga-se 14,60 dólares canadenses por hora trabalhada, no mínimo, e existe uma previsão desse salário mínimo provincial saltar para 15,20 dólares canadenses a partir de 1º de junho de 2021. Seguindo, aí a gente tem na sequência as seguintes províncias canadenses. Ontário, que é onde fica a cidade de Toronto, que é a mais conhecida cidade canadense, que tem a torre CN Tower, que está aqui atrás. Na província de Ontário, o salário mínimo por hora pago é de 14,25 dólares. Na quarta posição, a gente tem Quebec, que é onde fica Montreal, né? E em Quebec, paga-se 13,10 dólares canadenses por hora. Por curiosidade, na sequência, a gente tem as seguintes províncias e seus salários mínimos por hora. Prince Edward, com 12,85 dólares canadenses por hora. Nova Escócia, com 12,55, 12 dólares e 55 centavos por hora. Newfoundland, com 12,15. Manitoba, com 11,90. New Brunswick, com 11,70. E Saskatchewan, com 11,45 por hora. Bom, deu para entender com plena clareza que, além do Canadá ser um país com uma qualidade de vida incrível, mensurada e atestada por pesquisas, tem também uma boa condição de salário mínimo, pelo menos o mínimo, né? Que faz com que as pessoas, de fato, consigam manter sua qualidade de vida, que é essa que é atestada pelas pesquisas. Então, você partir dessa base de conhecimento, de pesquisa,
é excelente se você entrar no estágio 2, que é executar ações práticas que vão te tirar do eterno planejamento e vão efetivamente fazer você dar os primeiros passos com assertividade e segurança da sua mudança para o Canadá. Só assim você vai mesmo ser capaz de avançar. Tem que pôr em prática, tem que fazer. Tem que fazer acontecer, tá? E melhor do que fazer é fazer sem sobressaltos e sem erros de iniciantes. Então, a sua primeira ação para se mudar para o Canadá é você emitir o seu passaporte, sabia? Por incrível que pareça, eu atendo muitos brasileiros com esse sonho e quando eles chegam até mim, ai, puxa, eu não tenho passaporte. Nossa, meu passaporte venceu. Coisas do tipo. Então, se você está com o passaporte vencido, se você não tem passaporte, essa é a sua primeira ação. Já faz. Amanhã, semana que vem, põe na agenda para fazer. Mas ainda que você tenha o seu passaporte e ele esteja válido, fica comigo que tem um detalhe importante para quem já tem o documento. Por mais óbvio, né, que possa parecer, é meu papel esclarecer que esse é o documento essencial e obrigatório para você sair do país. É o nosso único documento que é reconhecido em outros países, exceto alguns países vizinhos do Brasil, na América do Sul, que aceitam que você entre com o seu RG. Fora isso, você vai precisar do passaporte, né? E mesmo antes de você pensar em pedir um visto de entrada para o Canadá, você vai precisar do seu passaporte. Por isso que tem gente que chega até mim, né? Não, eu vou fazer só uma coisa. Ah, preciso me matricular numa instituição de ensino. Então, já vou adiantar. Vamos lá, vamos fazer essa parte. Vai precisar do passaporte, né? Justamente, esse é um exemplo. Para você se matricular num college ou numa universidade canadense e assim você ter um propósito claro de ida para o Canadá, primeiro passo é ter o seu passaporte. O passaporte deve ser solicitado para a Polícia Federal Brasileira. E existem algumas condições básicas para que o documento possa ser emitido. Então, vamos pontuar rapidamente. Você tem que estar em dia com as suas obrigações eleitorais, a quem elas se aplicam, né? A partir dos 16 pode votar, mas não é obrigatório. Mas a partir dos 18 anos já é obrigatório. Você tem que estar em dia com o serviço militar e não pode ser procurado ou procurada pela justiça. Você vai ter que apresentar documentos pessoais no momento em que você efetivamente for fazer a entrega e coleta, né, de informações biométricas no pedido de passaporte. E se você tiver um passaporte válido e estiver fazendo um novo, você vai ter de apresentar o seu passaporte válido, porque ele vai ser cancelado, mas você poderá mantê-lo caso você tenha vistos válidos nesse passaporte, né? E eventualmente você vai ter que apresentar os dois passaportes a depender do país ao qual você está se dirigindo. De preferência Canadá, tá, gente? Para quem já tem um passaporte, eu recomendo fortemente fazer um novo passaporte se você vir que ele vai vencer no meio do seu processo de preparação de mudança para o Canadá. Lembrando que o passaporte brasileiro tem validade de 10 anos para pessoas que têm idade a partir de 18 anos completos. Então, você entra num processo de preparação de mudança para o Canadá. Já sabe que vai começar esse processo? E o seu passaporte nesse meio tempo, e aí de 37 semanas a um ano, vai vencer? Já faz a solicitação de um novo passaporte.
E como tem muitos brasileiros que vão para o Canadá em família, eu faço um alerta para os pais de bebês e crianças que têm idade aí de 3 a 4 anos. Por quê? Se o seu filho ou sua filha estiver perto de completar 4 anos, eu recomendo que você espere para emitir um passaporte com mais validade para ele ou para ela. A partir dos 4 anos completos, a criança recebe um passaporte que tem validade de 5 anos. E essa é a mesma validade para pessoas com idade de 4 a 18 anos incompletos. Então, nesse período inteiro aí de vida, a validade do passaporte de filho e filha vai ser de 5 anos. Então, se o seu filho ou filha está próximo de fazer 4 anos, toca a sua preparação com o seu passaporte e segura um pouquinho para fazer a emissão do passaporte do menor de idade. E aí, ter pelo menos 5 anos de passaporte válido. Quanto menor a criança, menos vai valer o passaporte. Então, com 0 a 1 ano incompleto, vale 1 ano o passaporte. Com 1 ano completo até 2 anos incompletos, 2 anos de validade para o passaporte. Com 3 anos completos até 4 anos incompletos, quase fazendo 4 anos, vai valer 4 anos, tá? Então, fica essa recomendação para papais e mamães aí que vão incluir os filhos nessa jornada aí de preparação de mudança para o Canadá. Faltou eu dizer que a emissão do passaporte brasileiro pela Polícia Federal custa R$ 257,25. E o prazo estimado para que esse passaporte fique pronto, assim que você se apresenta para entrega de documentos, coleta de foto, biometria, etc., é de 6 a 10 dias úteis. Por causa da pandemia, o prazo de entrega pode ser maior, então vale a pena, quando você se apresentar no seu agendamento, confirmar a estimativa do posto de atendimento em que você for, tá? Uma ação essencial para você se mudar para o Canadá é encontrar com clareza o seu propósito de viagem. Se você não tiver um propósito claro de viagem, você nem consegue solicitar o visto enquanto ainda está no Brasil. Hoje, por causa da pandemia, o governo canadense está priorizando principalmente o processamento de vistos de estudo. Desde o final de 2020, os estudantes internacionais puderam voltar a se dirigir ao Canadá depois de muitos meses de proibição de entrada. E a proibição de entrada hoje permanece para turistas. Então, tornar-se um estudante internacional hoje é um caminho muito assertivo para você conseguir preparar a sua mudança para o Canadá. É verdade que existe um conjunto de regras que os estudantes precisam seguir para serem aceitos no Canadá. Assim que chegam no país, eles têm que cumprir uma quarentena de 14 dias ao desembarcar e desde 7 de janeiro entrou em vigor uma nova medida. Os estudantes precisam apresentar um tipo de teste para COVID, que é ou o PCR ou o LAMP, e esse teste tem que ter resultado negativo e tem que ter sido coletado nas últimas 72 horas antes do embarque. Por causa desse cenário da pandemia que a gente não sabe até onde vai se estender, um dos principais caminhos da mudança é o caminho do estudo. E esse é um propósito válido para ir para o Canadá, porque ele tem dentro dele a melhora da sua formação para alavancar a sua carreira. Uma das tarefas mais desafiadoras dessa etapa, definitivamente, vai ser você escolher
em qual college ou universidade canadense você vai estudar. O ensino superior do Canadá é de ponta, existem muitas opções, e conforme você pesquisar, você vai ver instituições de ensino como os colleges, que são a porta de entrada para a vida acadêmica no Canadá. Você vai ver instituições incríveis, com cursos muito interessantes e com estruturas físicas excelentes, que deixam muita grande universidade brasileira para trás. Os colleges, eles são a porta de entrada para a vida acadêmica, tanto para os próprios canadenses, como para os estudantes internacionais. Para você ter uma ideia, em torno de 60% dos canadenses, em torno de 60% de canadenses acessa algum tipo de formação em nível pós-secundário, que é justamente esse nível educacional oferecido pelos colleges canadenses. E por que eu digo que os colleges são uma porta de entrada larga, eu diria, para a vida acadêmica canadense? Para os brasileiros. Porque é um tipo de instituição de ensino que, na maioria dos casos, na maioria das vezes, acaba sendo mais acessível para os brasileiros, principalmente em termos financeiros. Os colleges cobram tuitions, do termo em inglês, ou semestralidades, mais acessíveis do que as das universidades, na maioria dos casos. E exigem menos proficiência de inglês para você ser aceito. Mas algo que tem ainda mais peso nessa escolha, além das tuitions mais acessíveis e da exigência de nota de proficiência de inglês um pouco mais baixa, certamente é o fato dos colleges formarem estudantes que se tornam profissionais altamente demandados pelo mercado de trabalho, né? Não existe um college canadense que tenha um curso sequer para o qual não exista demanda do mercado de trabalho local. Mas por que eu digo que essa é uma das etapas mais desafiadoras da ida para o Canadá? Porque existem muitas opções de estudo no país todo, de costa a costa. Só na província de Ontário, por exemplo, a gente tem mais de 20 colleges públicos canadenses que estão aptos a receber estudantes internacionais e oferecer a eles uma série de benefícios que facilitam a chegada ao país, a permanência e até a extensão dessa permanência no Canadá. E, por fim, ali, com a possibilidade de imigração para quem decidir ficar de vez no país, né? Em British Columbia, do outro lado do país, que é a segunda província canadense que mais atrai estudantes internacionais, a gente tem outros 10 colégios públicos. British Columbia é uma província bem menor do que Ontário, né, em termos de extensão territorial. E se a gente vai pesquisar uma outra província canadense, você vai encontrar Alberta, que é outra província muito atraente para os estudantes internacionais e que tem também 10 colégios públicos para receber estudantes internacionais. Só nesse levantamento rápido, isso que eu falei para vocês, eu apontei a existência aí de mais de 40 instituições de ensino superior que você pode pesquisar, e esse é o seu dever de casa. Você vai ter de fazer, não tem jeito, você tem que saber em que universo você está entrando. E esse novo universo é o seu futuro. Fazer essa pesquisa e escolher
vai definir o que você vai viver durante 1 ano, 2 anos ou 3 anos do seu começo de vida canadense. Um ponto de partida, esse panorama pode ser um pouco assustador, mas um ponto de partida é você refletir qual curso faria sentido como continuação da sua formação original, que geralmente é o desejo habitual dos estudantes, seguir na mesma área de atuação profissional que ele já tem no Brasil. Muitas vezes, para você fazer uma pós-graduação, às vezes, precisa de alguma formação anterior, alguma experiência em mercados de trabalho, para você ter o que compartilhar durante o curso. Outra questão, além da continuação da formação, é tentar entender que curso teria um potencial aí para alavancar a sua carreira, uma carreira que já existe, que você já tem, né? Então, quando você define o curso, você escolhe ou um grande tema e começa a entender quantos cursos existem disponíveis nesse grande tema e o que mais tem a ver com a carreira que você já tem, você começa a reduzir consideravelmente esse grande universo de oportunidades e de opções que é o Canadá. E mais do que isso, ao definir o tema, você vai perceber que nem todos os cursos que te interessam ou um curso que te interessa está disponível em todo o Canadá. Não é assim que funciona. A oferta de cursos em um college canadense, numa dada província, numa cidade específica, ela tem muito a ver com a demanda do mercado de trabalho local. Então, se fizer sentido ter aqueles profissionais naquela região do país, você vai encontrar um determinado curso num determinado college canadense, tá? E outro detalhe muito importante: nem todos os cursos estão abertos para estudantes internacionais. Por quê? Porque uma das vocações do college é atender o estudante doméstico, o estudante local, canadense, nessa formação para o mercado de trabalho. Muitos canadenses saem do high school e acessam esse nível de estudo. Então, é função dos colleges receber os canadenses, atendê-los e, dependendo da procura por determinado curso, o que sobrar de vagas é colocado à disposição dos estudantes internacionais. Bom, a partir do momento que você define o college, o curso, de alguma maneira, consequentemente, você vai estar definindo a cidade em que possivelmente você vai morar. Então, com essa primeira ação, você já começa a resolver, vamos dizer assim, essas 3 questões que são cruciais num projeto de mudança para o Canadá: o curso, o college e, consequentemente, você já tem uma noção aí da cidade que você vai morar. E por que eu digo que possivelmente você vai morar? Porque, a depender de onde você for estudar, não necessariamente você precisa morar naquela cidade. Os grandes centros canadenses, aí posso citar Toronto, Vancouver e Montreal, eles acabam tendo um custo de vida, principalmente relacionado ao aluguel, mais alto do que as cidades aos arredores. Então, acaba sendo uma alternativa para os estudantes buscar moradia em cidades próximas para economizar. E então, por isso que, puxa, o meu curso oferecido naquele college, alguns colleges são bem grandes, tá, gente? Tem vários campi. Puxa, naquele campi, naquela cidade ou naquele bairro,
Então, isso vai te dar a pista de onde vai fazer mais sentido você morar. Pelo menos ali na grande região, você já começa a ter essa pista. Bom, college, curso e cidade são ingredientes principais da preparação da mudança para o Canadá. Mas você pode cair num erro de principiante que eu tenho que te avisar para você não cometer, que é se matricular em apenas um curso, num college, numa única cidade. Não faça isso. Se for o caso, se matricula em pelo menos 2 cursos dentro do mesmo college. É que nem o vestibular da USP, né? Não sei se continua assim, gente. Faz tempo que eu fiz vestibular. Você tem a primeira opção e a segunda opção, né? Põe isso em prática no Canadá. Toma essa ação de cautela. E eu te explico por quê. Se você se matricular em apenas um curso, num college, numa cidade, você pode ficar sem vaga. Não só você, mas estudantes do mundo inteiro buscam o Canadá para começar uma nova vida. E existem critérios de avaliação para aceitar esses estudantes. E você pode ficar de fora. Ficar numa lista de espera e não conseguir a única vaga para a qual você se candidatou. Dá para fazer um paralelo com a busca de emprego, né? Se você está buscando emprego, você vai tentar e não vai ficar esperando dar certo. Ah, vou esperar dar certo, vou me chamar. Eu quero aquele emprego. Tá, eu sou do tipo otimista, assim que nem você. Mas você vai pôr em risco um projeto de vida? Faz o seguinte, se matricula em pelo menos 3 colleges diferentes. Pode ser na mesma cidade. Se for uma cidade maior, você vai encontrar aí uma quantidade maior de colleges oferecendo cursos. Ou, se não for o caso, você se matricula em 3 colleges de 3 cidades diferentes, mas que oferecem pelo menos o curso no qual você entende que você vai se sair melhor. Além do risco de ficar sem vaga, tem uma outra questão. Os colleges têm departamentos de admissão que têm formas muito diferentes de operar. Alguns são mais rápidos, outros nem tanto. Então, para dar andamento ao seu projeto de mudança, você tem que ter resultados concretos para você dar os próximos passos e seguir adiante. E para não perder o seu ativo mais precioso, que é o tempo. Vai que você empenha tempo para uma aplicação, para fazer essa matrícula, e ela não dá um resultado positivo. Perdeu tempo, passou. Aí você fica para trás. Então, põe em ação os planos A, B e C de matrícula. Todos de uma vez. E todos focados na mesma data de início de estudos, que a gente chama também de intake. O principal intake, início de estudos nos colleges canadenses, é setembro. Se for setembro, se o seu curso estiver disponível nos 3 colleges em setembro, se matricula para setembro e vamos ver quem que te dá o sim mais rapidamente. Quando você vai se mudar para o Canadá, se matricular, não vale a regra do namorado, né? Do marido. Você escolhe um, vou escolher só um. Não, pode escolher 3, gente. E depois você vai ficar com a dificuldade de repente, ser aceito em 2, de ser aceito nos 3. E aí você tem mais resultado concreto ainda para seguir em frente, né? Porque você potencializou as suas chances de aprovação e, de repente, vem as 3 aprovações, né?
Bom, só que no momento de pôr em prática o plano 3 matrículas em college, tenta não restringir tanto o seu olhar. Puxa, eu quero ir para o Canadá, mas eu só vou se for para Toronto, porque eu tenho um parente lá, um primo distante, e eu quero ir para lá, e eu sei que se eu precisar dele, ele vai me ajudar. Não necessariamente, né? Caminha com as suas próprias pernas. Desenha o seu sonho. Vive isso por sua conta. E vai. Faz. Ação. O verbo aqui é agir. Então, se você não fechar o seu olhar, restringir demais, você vai ter uma capacidade de encontrar mais oportunidades e opções de estudo que vão atender o seu interesse de melhorar a sua formação e alavancar a sua carreira. E você seguindo esses critérios, o seu propósito de ida para o Canadá vai ficando forte. E na hora de você solicitar o visto, você coloca essa força toda na mesa e defende para conseguir, né? Depois do sim que você busca aí com um college, 2, 3 colleges, para conseguir o sim do governo canadense no momento da aplicação do visto. Bom, você está preparado? Você está preparada para iniciar essa jornada? Sem cometer erros de principiante, tá? Então, define o que você vai fazer de imediato. Começa. Pode ser tirar o passaporte. Precisa. Pode ser renovar, porque ele vai vencer no meio do caminho. Então, vai e faz. Bom, se o seu passaporte está válido, está na mão, parte para a definição da sua trinca de ouro. College, curso, cidade. Isso já vai fazer o seu projeto de mudança para o Canadá ganhar corpo, ganhar vida. É isso. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo com todo mundo que estiver interessado nessa mudança para o Canadá. E ative as notificações para você receber avisos dos próximos conteúdos do Canadá com a Tati. Toda semana tem novidade por aqui. See you! Bye, bye! Até a próxima!